Olá pessoal, me chamo Clinsman Jorge e você está no canal TDC 3D. Bom, hoje estamos aqui para mais uma aula do nosso mini curso de modelagem 3D para impressão, tá? Bom, no último vídeo a gente conheceu algumas ferramentas bastante importantes. Essas ferramentas você vai usar toda vez que você for modelar alguma coisa com o SketchUp. Hoje a gente vai continuar aprendendo sobre essas ferramentas. Na última aula a gente modelou um cubo. Então a gente vai transformar esse cubo em algo um pouco mais complexo. A gente vai fazer furos nesse cubo, a gente vai deixar ele um pouco mais complicado. Que na verdade não é nada complicado de se fazer, é tudo muito fácil. Mas vocês vão ver como é legal e como é proveitoso o que a gente vai aprender hoje. Então agora a gente vai para o computador para que a gente possa dar início realmente no nosso tutorial de hoje. Bora lá! Bom pessoal, e hoje a gente vai estar trabalhando com este cubo aqui, que é o mesmo cubo que a gente trabalhou na última aula. Porém, a gente vai fazer essas modificações que eu vou falar para vocês agora. Primeira modificação, a gente precisa fazer um furo na base do cubo. Este furo ele precisa ser obrigatoriamente centralizado no meio da face, ele tem que ter um raio de 10 milímetros e ele precisa ter uma profundidade de 30 milímetros. Então esse é o primeiro quesito. O segundo quesito é fazer um furo quadrado em qualquer lado do cubo, e este furo ele não tem um tamanho específico. Você pode fazer um furo quadrado ou retangular do tamanho que você quiser, desde que caiba dentro da face do cubo. Porém, este furo que você fizer, ele precisa ter uma profundidade fixa de 20 milímetros. Então, com isso, a gente vai ter este cubo aqui, só que ele tem um problema muito grave, que a gente vai discutir durante algumas outras aulas, tá bom? Então, bora lá para a prática. Bom, pessoal, então estamos aqui já no computador com o SketchUp aberto. A gente vai abrir o mesmo arquivo que a gente trabalhou na última aula, que é o nosso pequeno cubo que mede 50 milímetros cúbicos, tá? Então vamos procurar ele, aqui está, ó. Bom, então vamos começar fazendo o furo na base desse cubo. Lembre-se uma coisa, tá? Eu quero que vocês aprendam uma coisa bem interessante aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma linha verde desse lado, uma linha vermelha aqui e uma linha azul desse outro lado. Percebam que essas linhas elas estão seguindo para lados opostos, né? Lados diferentes. E que cada linha tem uma cor diferente. Cada uma dessas linhas tem uma representação no Canva, né? Que é no espaço de desenho do SketchUp. E a gente vai usar muito esses eixos, que essas são essas linhas. Então imagine que a linha verde seja o eixo Y, tá? E que a linha vermelha seja o eixo X. Sobrou então a linha azul, que é o nosso eixo Z, formando então o nosso espaço 3D. A gente sempre vai estar usando esses eixos ao nosso favor para fazer orientações, para fazer diversas coisas. Mas enfim, vamos fazer um furo na base desse cubo. Esse cubo ele é idêntico, tá? Ele não tem lados diferentes, porque ele é um cubo. Então concordam comigo que esse lado aqui pode ser a base, ou esse lado pode ser a base, esse daqui pode ser a base, esse outro. Então eu posso escolher qualquer um desses lados do cubo para fazer o meu furo centralizado. Como eu quero fazer um furo centralizado, eu preciso achar o centro da minha face, correto? Tem duas maneiras de você fazer isso no SketchUp. A primeira é utilizando a ferramenta régua, ó, que parece uma trena que fica aqui em cima. Você seleciona ela e você pode clicar em qualquer canto aqui, ó, em qualquer parte da sua face. Por exemplo, eu vou clicar nesse vértice e vou clicar aqui, ó. E ele já mostra o tamanho de um ponto a outro. Se eu soltar, ele cria uma linha, né, que vai indicar uma medição que eu fiz. Posso clicar aqui também e aí eu fiz um X. No meio do X, então eu tenho o meu centro da face. Aí eu posso criar um círculo para fazer o furo. Outra maneira de você fazer isso é você seleciona o que você quer colocar na face. Por exemplo, eu quero colocar um círculo. Então venho na ferramenta de formas, seleciono o círculo. E aí eu venho passando aqui, ó, vou passando o círculo aqui em cima. E pode ser que eu ache, né, o centro da minha face. Não é sempre que você vai achar, porque esse método ele não é muito preciso. Então você precisa de alguns fatores. Então sempre que você puder, utilize a ferramenta de régua. Então vamos fazer aqui o nosso X de novo. Temos então o centro do nosso cubo. Esse meu círculo, ele tem um raio de 10 milímetros, correto? Então eu preciso inserir essa medida. Com o mouse aqui, ó, ainda em execução, né, sem dar o clique para poder criar a forma, eu digito o tamanho que eu quero. Então vai ser 10.
Mas, percebam só, eu vou aproximar do círculo, pode ver que ele tem os lados bem definidos aqui, tá? Se eu clicar na tecla Option e depois mais, ó, eu consigo aumentar o número de segmentos do meu círculo e deixar ele mais redondinho. Se eu clicar Option e menos, eu consigo diminuir o número de lados desse meu círculo. Tá? Lembrando que você deve fazer isso logo após a criação do círculo. Se você clicar em outra ferramenta depois de criar o círculo, essa opção de Option mais, Option menos não vai funcionar. No Windows, eu acredito que seja a tecla Alt que faça isso, tá bom? Mas eu não tenho certeza porque já faz tempo que eu não uso o SketchUp no Windows. Percebam uma coisa, que se eu clicar dentro do quadrado, apenas a face do quadrado vai estar selecionada. E se eu clicar dentro do círculo, apenas a face do círculo vai estar selecionada. Então eu posso manipular essas faces da maneira que eu quiser. Aqui do jeito que tá bem fácil. Mas em alguns casos isso não vai acontecer. Por exemplo, se eu quisesse colocar um triângulo aqui, outro retângulo, às vezes quando a gente clica para selecionar uma das faces, ele seleciona uma face só. Tá? Então, se isso acontecer, a gente vai precisar reconstruir a face. Mas a gente vai ver ao longo do curso se a gente tiver esse problema. Tudo bem? Bom, então a gente já tem um círculo que ele mede, né, 10 milímetros de raio. Mas eu também preciso que esse furo ele desça para dentro do cubo, né? Ele é um furo que tem uma profundidade de 30 milímetros. Então eu pego a minha ferramenta de puxar, né, e arrastar, clico na face do círculo e puxo ela para dentro. E aí eu informo agora, sem soltar o mouse, sem dar mais um clique no mouse, eu informo a profundidade desse furo, 30 milímetros. E aí, ó, lá está o furo lá dentro. A gente precisa agora fazer um furo quadrado aqui no nosso cubo. Ele é um furo quadrado e eu não especifiquei o tamanho desse quadrado. Pode ser qualquer furo quadrado, desde que ele tenha uma profundidade de 20 milímetros. Beleza. Então tem duas maneiras de eu criar um quadrado dentro dessa face aqui. A primeira maneira a gente já aprendeu, que é pegando a ferramenta de retângulo. Então eu posso pegar a ferramenta de retângulo e criar um retângulo aqui dentro. E depois, com a ferramenta de puxar e soltar, ou melhor, de puxar e arrastar, eu posso criar o furo que eu quiser. Tá bom? Olha, percebam uma coisa. Se eu com essa face quadrada aqui dentro, se eu puxar ela 20 milímetros, ó, 20 milímetros, olha só o que aconteceu. Ela bateu na face que já tinha aqui. Então isso vai dar uma irregularidade no nosso objeto. Vai dar um problema muito grande no nosso objeto. Mas não vamos tentar quebrar a cabeça com esse problema. A gente vai resolver ele na próxima aula, tudo bem? Enfim, vamos dar o Ctrl Z aqui. Essa é a primeira maneira da gente criar um furo quadrado em uma face quadrada, correto? A outra maneira de você fazer isso é utilizando uma ferramenta muito bacana, que é a ferramenta de equidistância. Essa ferramenta, ela praticamente cria uma cópia da face que você tem. E o melhor, você pode criar uma cópia do tamanho que você quiser. Vamos ver como é que funciona. A ferramenta é essa, ó. Ferramenta de equidistância. Você pega ela e aí ela vai funcionar com qualquer face, desde que a face esteja preenchida. Ela precisa obrigatoriamente estar preenchida. Se você tiver apenas um agrupado de linhas sem uma face preenchida, não vai funcionar. Então perceba que quando eu aproximo a ferramenta da minha face, ela cria um quadradinho, tanto lá em cima quanto lá embaixo. E com esse quadradinho aqui aparecendo, se eu clicar nele, eu posso puxar para fora, ó. Ele cria um quadrado para fora, ou eu posso puxar para dentro do nosso cubo e criar uma face interior. E perceba que essa face ela é bem centralizada. Eu posso centralizar o cubo, a face triangular, a face quadrada, né? Em qualquer ponto da minha face do cubo. Posso fazer da maneira que eu quiser. Mas se eu quiser especificar uma distância dessa ponta, da ponta da face para dentro ou para fora, né? Eu posso digitar. Então, sei lá, digamos que eu quero uma distância de 10, por exemplo. Então, eu criei uma outra face dentro da face que eu já tinha e ela está a uma distância da borda de 10 milímetros.
Agora é fácil, é só pegar a ferramenta de puxar e empurrar e mandar fazer 20 milímetros. Pronto. E aí eu tenho agora um cubo com dois furos. Um furo na base, que esse furo ele tem um tamanho de 20 milímetros. E eu tenho um furo em uma das laterais, que é um furo quadrado. Não especifiquei o tamanho desse furo, mas ele tem uma profundidade de 20 milímetros. Só que olha o problema que eu disse. Uma face está interferindo na outra. Então, tanto a face do cubo está invadindo a face do cilindro, quanto a face do cilindro está invadindo a face do cubo. Se você for fazer qualquer objeto para usar na impressora 3D, para imprimir na impressora 3D, você não pode fazer isso daí. Porque se você fizer, você vai ter um problema muito sério na hora de fatiar seus objetos. Eu posso, ainda mais, se eu quiser, aumentar o tamanho desse meu furo quadrado aqui, com a ferramenta de empurrar e soltar, obviamente. Eu posso clicar em qualquer face interior, posso baixar um pouquinho mais, né? E eu posso modelar do jeito que eu quiser. Mas se eu for fazer isso lá no... Se eu for tentar fazer isso lá no cilindro, ó, percebe que a ferramenta ela dá um sinal de que não pode fazer isso. Por que não pode, gente? Porque a gente tem um tipo de agrupamento um pouco diferente. Tá? A gente tem um agrupamento complexo aqui. Ele não é um agrupamento definido como esse da face do cubo, que ele tem, ó, lados bem definidos. Aqui não, aqui eu tenho lados quase que infinitos aqui dentro que formam esse cilindro. Então eu não consigo selecionar uma face específica. Mas como ele tem muitos lados, eu preciso dar um zoom bem grande, achar o lado, clicar no vértice do lado, ó, e descer a minha linha lá para o fundo do cilindro. Agora sim, se eu fizer com a ferramenta de empurrar e soltar, eu consigo manipular, ó, esse segmento que eu criei. Por quê? Porque ele virou uma face específica. Ele não é mais uma face complexa. Tá bom, pessoal? É bem simples, mas a gente vai aprendendo mais com o passar do curso. Pois bem, no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai aprender a corrigir esse problema aqui, ó. Dessa interrupção das faces, né? Uma face intrometendo dentro do outro, isso não é legal, tá bom? A gente vai aprender a estar corrigindo esse problema. E como a gente vai corrigir esse problema? Para corrigir esse problema, a gente vai ter que trabalhar com as propriedades dos sólidos, que é uma propriedade muito, muito bacana, que a gente vai usar pra caramba durante qualquer modelagem que a gente for fazer. Por enquanto, se você vir aqui, ó, selecionar todo esse amontoado de coisa, e você vem aqui informação da entidade, ó, é apenas um monte de entidades. É um agrupado de informações. Ele não é um objeto sólido ainda. Na próxima aula a gente vai aprender a transformar esse objeto em um sólido. E aí sim, depois que ele tiver com as propriedades de um sólido, a gente vai poder usar métodos que só tem para sólidos, que são métodos muito interessantes, que servem para fazer um monte de coisas legais. Tá bom? E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, tá? Aprendemos diversas coisas interessantes. Na próxima aula a gente vai continuar aprendendo sobre as ferramentas, só que a gente vai deixar esse cubo que a gente transformou hoje um pouco mais sofisticado ainda. E aí sim, depois dessa aula a gente vai começar na prática modelando um objeto para valer, mas aí é conteúdo para os próximos vídeos, tudo bem? Vou ficando por aqui. Se gostou dessa aula, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse curso com seus amigos. E não se esqueça também, né, de se inscrever no canal para sempre receber vídeos como esse. Vou ficando por aqui, valeu e tchau, tchau.